Olá, meus amores. Espero que nesse momento todos vocês estejam bem. O meu nome é Milene Silva, sou consteladora familiar e vim aqui falar um pouquinho sobre o que é a constelação familiar com vocês. Vamos lá então. A constelação familiar, ela foi trazida por um alemão chamado Bert Hellinger. Em uma de suas viagens para a África, Bert passou a observar algumas tribos. E dentro dessas tribos, uma em específico lhe chamou a atenção. Essa tribo que lhe chamou a atenção, eles conseguiam viver em uma certa harmonia, em um determinado equilíbrio. Foi a partir daí, então, desse estudo, que Hellinger passou a observar que todos nós fazemos parte de um sistema e que respeitamos algumas leis naturais. Essas leis naturais, Hellinger chamou de as 3 ordens do amor, que são elas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Pertencimento. Pertencemos a um determinado sistema. E dentro desse sistema, cada um de nós tem o seu lugar, ocupa a sua posição. Um exemplo que eu posso dar para vocês a respeito disso, vamos imaginar o nosso sistema solar. Então, aqui nós temos o Sol, a Terra, e vamos supor que aqui está Vênus. O Sol resolveu mudar de lugar. Deixou de ocupar a sua posição, o seu lugar, e foi para esse lugar aqui. Com essa mudança, o que poderia acontecer? Seria gerado aqui um conflito. E, inclusive, poderia ter até algumas desgraças, pois o Sol, ele deixou de ocupar o seu determinado lugar. Imagina a nossa Terra sem a luz solar, né? Não haveria vida na Terra, não haveria tudo que nós temos hoje. Somente porque o Sol não estaria mais ocupando o seu determinado lugar nesse sistema. Então, voltando a falar dessas leis, aqui mais ou menos sobre o pertencimento. Pertencemos a um lugar, temos o nosso lugar. Depois nós temos a questão da hierarquia. A hierarquia, ela nos fala a respeito, né? O que vem antes precede o que vem depois. Então, nós temos aqui os avós, pais e filhos. É uma hierarquia. E ela precede o que vem depois. Todos estamos ligados a um sistema e dentro desse sistema, temos essas 3 leis de pertencimento. E elas são as leis do amor, certo? Então, o pertencimento, que nós pertencemos a um sistema, a hierarquia, que precede o que vem depois. E aí nós temos a 3ª lei, que nos fala sobre o equilíbrio. Como assim, Milene, o equilíbrio? A questão do dar e receber. Me doar e receber. Se eu sou aquela pessoa que eu só sirvo, dou, faço, eu vou estar fora desse sistema. Algo vai estar faltando. Se eu só estou dando e não estou recebendo, eu vou sentir falta de algo. Da mesma forma, quando uma determinada pessoa, ela recebe, só quer receber. Em momento nenhum,
ela se doa um pouquinho. Um exemplo simples disso que nós podemos colocar é um relacionamento de casal. Relacionamento de casal, ele nada mais, nada menos é do que uma parceria, né? É uma troca diária. A convivência de casal, ela precisa ter essa troca diária. Então, podemos estipular mais ou menos 50% de um e 50% de outro. Mas por que 50% de um, 50% de outro? Para o relacionamento fluir, para que conseguimos atingir esse determinado equilíbrio. Então, vamos para o dia a dia. A esposa faz lá suas tarefas diárias, domésticas, ou da mesma forma o homem faz suas atividades diárias, suas atividades domésticas, né? Nenhum nem outro pode deixar também de servir. Eu vou me doar. Eu vou também receber. Então, para que isso tenha esse determinado equilíbrio, nós precisamos doar e receber. E é o que nos fala essa lei do equilíbrio. Então, esse vídeo, pessoal, foi um vídeo assim bem simples e bem sucinto para eu estar explicando para vocês mais ou menos o que é a constelação familiar. Quando nós estamos dentro desse sistema e uma dessas 3 leis ela é quebrada ou ela não foi de certa forma cumprida, começa a gerar nessa família, em famílias, certos conflitos, desordens familiares, problemas financeiros e por aí uma infinidade de coisas. Então, o que Hellinger nos passa são que todos nós pertencemos a um sistema e que esse sistema ele é regido por essas 3 leis conhecidas como as 3 leis do amor, a qual devemos, de certa forma, cumprir. E quando isso deixa de acontecer, quando alguém deixa de estar no seu lugar, um exemplo, nós temos aqui o pai e a mãe, e nós temos aqui o filho. A lei da hierarquia. Quando essa mãe deixa de ocupar esse lugar, ele se tornou um lugar vago, vazio. Porém, todas as energias, todas as informações dessa mãe permanecem neste lugar. Por que isso acontece, Milene? Como assim deixa de ocupar o seu lugar? Bem simples. Através de julgamentos que ela recebe, através de apontamentos, através do sentimento de pena que outras pessoas próximas, familiares, possam transmitir isso. Essa pessoa, de certa forma, ela perde a força que ela tem. A força para que ela possa seguir em frente, para que ela possa continuar em frente. E vamos então supor que o filho passe a ocupar o lugar da mãe. Quando ele ocupa esse lugar da mãe, porque de certa forma ele ficou vazio, ele capta todas essas informações e energias da mãe que estavam ali. Então, um exemplo no nosso dia a dia. Aqui está o filho. Ai, porque você está igual à tua mãe. Porque tu está fazendo igual à tua mãe. Porque tudo você responde igual à tua mãe. Sim, porque de certa forma esse filho deixou de ocupar o seu lugar de filho e passou a ocupar o lugar da mãe. E com isso obteve todas essas energias. Para que isso seja resolvido,
para que isso seja acertado de certa forma, eles precisam estar dentro do contexto, dentro do sistema, com as 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Quando essas 3 leis são respeitadas, essa mãe, ela volta a ocupar o seu lugar de mãe e o filho passa a ocupar o seu lugar de filho. E essa família consegue, então, alcançar um determinado equilíbrio e viver, de certa forma, com harmonia. Certo? É mais ou menos por aí, ok? Eu vou continuar postando vídeos no meu feed, vou estar falando com vocês através dos stories, e aí, então, a gente vai poder estar esclarecendo sobre realmente essa constelação, o que é essa constelação familiar, como nós podemos trabalhar com a constelação familiar, que eu me apresentei para vocês no início do vídeo. Eu trabalho com a constelação familiar através dos bonecos e também com a constelação familiar na água. Em breve, agora, eu vou estar abrindo a agenda para as consultas, tá? Então, eu trabalho com agendamento e eu vou estar colocando para vocês agora, diariamente, ali nos stories. Vocês vão poder estar me acompanhando e entendendo, de certa forma, melhor como que funcionam esses atendimentos, como que podemos estar agendando os atendimentos, como que é que funciona no nosso dia a dia esse sistema e essas 3 leis do amor, ok? Gratidão a todos vocês, um beijo grande no coração e até o próximo vídeo.